Uma passagem bastante conhecida, até mesmo o nosso pastor já explanou sobre ela aqui, mas a gente sempre enxerga algumas coisas a mais dentro do texto, quando o Espírito Santo quer falar conosco. Marcos capítulo 5, versículo 21, todos encontraram? Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Podeis assentar, irmãos. Antes de eu adentrar a palavra, eu quero fazer apenas uma observação. Outro dia eu comentava com uma pessoa em que Satanás, ele é extremamente ardil e astuto. Ele é um ser perspicaz, inteligente, insistente. Oxalá nós tivéssemos a dedicação para servir a Deus como ele tem em destruir a igreja. Há muito tempo atrás, Satanás, ele ele combatia a igreja de fora para dentro. Satanás mirava na igreja e a bombardeava, com perseguição, e levantava reis, e levantava imperadores, e levantava leis, e levantava isso, e levantava aquilo, a fim de brecar, de matar a igreja, de parar o crescimento da igreja, de brecar o anúncio do evangelho. Mas quanto mais ele fazia isso, mais a igreja crescia, mais o evangelho era propagado, mais vidas se chegavam ao Senhor. E qual foi então a astúcia de Satanás? Se introduzir na igreja. Houve um tempo que muitos diziam: o diabo não entra na igreja, se ele entrar ele vai ser queimado. Ele entra, ele canta, ele toca, ele prega. Essa é a astúcia e o ardil de Satanás, que ele tem utilizado nos dias de hoje. E com isso ele consegue minar a fé das pessoas, desestimular a fé das pessoas. Ele consegue criar picuinhas dentro da igreja. Ele consegue levantar um contra o outro. Ele consegue, através do disse-me-disse,
dispersar inimizade no corpo que era para estar unido, provocando a desunião, porque ele sabe que com a desunião a igreja não prospera, não cresce. Gera sentimento de amargura, e um crente amargurado tem as suas orações brecadas, tem a sua vida espiritual travada. Enfim, ele armou um verdadeiro cavalo de Troia. Se eu não consigo de fora para dentro, eu vou destruir dentro. Ele não destrói. Ele não consegue destruir a igreja, mas ele consegue atingir alguns dentro da igreja. E a gente vê igrejas grandes abraçando o pecado e dizendo: Deus é amor. A gente vê pastores abraçando o pecador e dizendo: não tem problema, Deus é amor, fique do jeito que você quiser, fica. Porque vai ficar. Fica, porque não vai subir. E assim, Satanás tem trazido o seu discurso para o meio da igreja, abrindo o leque do Deus de amor e não do Deus de justiça, se esquecendo da santidade, se esquecendo que Deus é justo, em que na balança da justiça e o amor o que impera é justiça, não é amor. Tem muita gente confundindo que diante do juízo de Deus, diante do trono dele, o que vai imperar é o amor. Não é. Tome cuidado. Não deixe Satanás se aninhar na tua mente, porque diante do juízo de Deus o que impera é justiça. Amor é agora, enquanto eu posso me arrepender. Depois dessa vida é justiça. Tome cuidado, o caminho que você tem escolhido para a tua vida. Por enquanto provamos do amor, mas depois daqui podemos provar da justiça. E diante da justiça é só para receber o decreto, é só para receber a sentença e mais nada. E é isso que Satanás tem feito nos dias atuais. Então vamos ter cuidado, irmãos. Não vamos confundir as coisas. Deus é amor? É. Mas Ele também é juízo e justiça. Amém? A palavra que nós lemos, irmãos, é uma palavra que eu tenho meditado. E todos os irmãos conhecem, já ouviram mensagens a respeito da filha de Jairo, de sua fé. Mas eu analisando esse texto por esses dias, a minha mente, e posso dizer que o Espírito Santo conduziu os meus olhos para algumas coisas que eu ainda não ouvi e nem tinha percebido dentro dessa palavra. Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele sai de Gadara, liberta o gadareno, pega o barco e atravessa e vai para a cidade de Jairo. E quando ele chega nessa cidade, a Bíblia diz que Jairo, que era um dos principais da sinagoga. E o que é ser um principal da sinagoga? O principal da sinagoga é como que fosse um pastor. Veja que não era só ele, existiam outros principais da sinagoga. O principal da sinagoga, ele era responsável por dirigir a oração, ou escolher um outro fariseu a quem dirigisse a oração na sinagoga. Nós sabemos que o culto principal era dado no templo, as ofertas, os sacrifícios eram feitos no templo, mas a reunião de oração e de estudo da palavra era na sinagoga. E o principal da sinagoga era o responsável por abrir a Escritura, por interpretar a Escritura, por trazer o conhecimento de Deus da palavra aos ouvintes. Era o cara que mediava a palavra ao povo. Então Jairo, ele não era qualquer um. Ele não era o mais um da multidão, ele não era um desconhecido, ele não era um Zé Ninguém. Ele era um cara respeitado. Ele é um cara que gozava de autoridade e de privilégios. Mas o que ele faz? Ele vai até o mestre. E eu olhando para essa palavra, eu fiquei pensando, peraí. Se ele vai até o mestre sendo fariseu,
Se ele vai até o mestre, sendo um dos principais da sinagoga, sendo um pastor da sinagoga, se ele vai até o mestre, a quem já queriam matar, a quem o sumo sacerdote odiava, a quem os outros fariseus odiavam e perseguiam, junto com escribas, espera aí, eu tenho que pensar que alguma coisa aqui tem. Porque expor a fé, como foi o caso de Nicodemos, a Bíblia diz no Evangelho de Cristo, segundo o apóstolo João capítulo 3, que ele foi de noite, temendo quem? Os demais. E ele era o quê? Ele também era um de lá, ele também era um dos principais, ele também era um governante da sinagoga, ele também não era qualquer um. Mas ele temia os demais. Por quê? Porque diante de algumas conversas ali, como o próprio mesmo entre os fariseus, alguém chega e interpela: você também está querendo seguir esse Cristo? Não, eu estou fora. Porque todos tinham Cristo como um endemoniado. E seguir a Cristo era se colocar inimigo da lei, inimigo da fé judaica. Então Jairo, ele expôs a sua vida, o seu cargo na sinagoga, ele expôs a sua posição em busca de um milagre para sua filha. Eu olhei isso aqui, eu falei: peraí, Jairo, ele então se coloca diante de uma grande multidão, aos pés de Cristo, não se importando com o que os demais fariseus iam pensar dele, não se importando com o seu cargo, não se importando com a sua posição. Irmãos, o que eu entendo com isso? Que chega uma hora, meu irmão, que eu tenho que me mostrar para Cristo, que não adianta mais ficar fingindo de ser crente, não adianta mais ficar fingindo de cultuar, não adianta mais ficar fingindo de congregar. Vai chegar uma hora que o negócio vai estreitar, e aí eu vou ter que me mostrar crente de verdade ou não, firme em Cristo ou não, ou eu faço parte ou eu não faço parte, independente de posição. Diante de Cristo, aquele que era chefe, aquele que mandava, se prostra. Por quê? Porque ele considera que aquele que está diante dele é mestre, é Senhor de todas as coisas. Na sinagoga todos ouviam e obedeciam, mas diante do mestre é ele que tem que obedecer, é ele que tem que ouvir, é ele que tem que receber a direção, é ele que precisa de uma palavra. Então o que ele faz? Ele se prostra. E todos bem sabem que prostrar-se é adorar, tanto que em outro texto vai dizer que ele o adora. Ele se prostra, ele se rende, porque ele sabe diante de quem ele está se prostrando. Ele sabe que não é diante de um ser mortal, ele sabe que não é diante de alguém que não pode lhe fazer nada, mas ele sabe que ele está se prostrando diante daquele que tem a solução, que tem a resposta, que tem a direção. E às vezes nós nos prostramos, irmãos, sem essa visão. Nós não nos prostramos com a inteira certeza de quem ele é. Às vezes a gente já prostra o joelho duvidando do que ele pode fazer. A gente ora, passa uns dias e a gente diz: eu já sabia que nada ia acontecer mesmo, eu já sabia que não ia dar certo mesmo, eu já sabia que ele não ia responder mesmo. Falta de fé, falta de comprometimento com aquilo que nós mesmos estamos orando, estamos pedindo. Mas Jairo, ele se rasga, ele se despe diante dos olhos de todos aqueles que estão diante do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele roga, e roga muito. O que isso quer dizer? Que ele não simplesmente pediu uma vez, ele não chegou lá e falou: Senhor, a minha filha está moribunda, vamos até a minha casa e impõe a mão sobre ela para que ela sare. Tá bom, estou indo. Não. A Bíblia está dizendo que ele rogava muito, ele insistiu. Talvez ele chegou e disse: Senhor, a minha filha está moribunda, e talvez Cristo com a multidão não olhava para ele,
Ele vai mais um pouquinho para cá: Senhor, eu estou falando contigo, a minha filha está moribunda. E talvez Cristo se desencilhou e foi para um outro lado, e ele foi de novo: Senhor, a minha filha está moribunda. Ele insistiu, ele persistiu, até que Cristo chega para ele e fala: tudo bem, vamos até a sua casa. Ele se levanta, com a resposta da sua oração, porque Cristo atendeu a oração dele. Ele se levanta e caminha em direção à casa de Jairo, mas no trajeto, Cristo para um outro milagre, que era o milagre da mulher do fluxo de sangue, que todos bem conhecem. E durante este período de tempo, a filha de Jairo morre. Nesse exato momento em que uma vida está sendo curada, outra vida está sendo perdida. No momento em que o milagre está acontecendo e a alma de uma mulher está sendo invadida de alegria, a tristeza está chegando na casa de Jairo. No momento em que a luz da esperança raia na vida dessa mulher, as trevas começam a tomar conta na casa de Jairo. A alegria para uma, mas tristeza para outros. E no final de tudo, enquanto Cristo ainda está dizendo, conversando com a mulher, vem alguns, no versículo 35, vem alguns da casa de Jairo e traz a notícia para ele: Jairo, pode parar de orar, pode parar de seguir o mestre, pode parar de incomodá-lo. Por quê? Porque a sua filha morreu. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando nós estamos determinados no objetivo, estamos determinados num propósito, estamos determinados em buscar algo da parte de Deus, até aqueles que estão dentro da nossa casa, que estão dentro do nosso lado, que estão comungando conosco aparentemente da mesma fé, vai chegar no nosso ombro e vai dizer: ó, é melhor você parar de buscar a Deus por isso. Eu vejo sempre você chorando ali por causa disso. Porque se Deus não respondeu até hoje, não vai responder mais. Esquece, porque se Deus não fez até agora, não vai fazer mais. Irmãos, eu fiquei olhando para isso aqui e falei: é verdade. Tem gente que ao invés de nos impulsionar, de nos colocar para frente, de nos levar para mais perto de Cristo, pelo contrário, eles nos tiram, trabalham para nos tirar da presença, nos tirar do foco, nos tirar da graça, nos tirar do caminho. Ao invés de facilitar o acesso, eles dificultam o acesso. Pessoas do nosso lado, da nossa casa, que deveriam se unir conosco na oração, não, vem querer nos desestimular, vem querer nos brecar, porque eles não têm a mesma fé que você, eles não têm a mesma visão que você, eles não têm a mesma perseverança que você. Então eles vêm e falam: não, porque ó, eu já passei. Tem gente que até fala assim: irmão, não, isso aí já aconteceu comigo, eu orei e não teve resposta não. Então ó, a mesma coisa vai com você, ó, nem adianta orar, viu? Nem adianta orar. É o marido que está entregue na cachaça. Sim, o meu morreu na cachaça, nem adianta orar. É um filho que está nas drogas. O meu está preso há 10 anos. Nem adianta orar, desistir. Porque a experiência de um não cabe para outro. Às vezes a falta de fé levou a essa circunstância. A falta de perseverança levou a esse fim. E a notícia chega. E quando a notícia chega em meio ao propósito, irmãos, obviamente, que talvez dá uma estremecida, talvez venha um pensamento de: é verdade, estou há tanto tempo orando, estou há tanto tempo chorando, estou há tanto tempo clamando, e até agora nada. Mas e essa palavra, é nada? E o Senhor Jesus falando: olha, continua, é nada. Permaneça, é nada.
Ele pode não ter te respondido, mas ele está dizendo pela palavra: continue, persevere, prossiga, que a resposta virá. Não haver resposta não quer dizer que ele não ouviu, porque Cristo estava indo com Jairo, mas ainda não havia chegado na casa de Jairo. Quando o Senhor Jesus ouve essa palavra negativa, irmãos, Cristo é terrível de uma maneira não pejorativa, mas na sua excelência. Ele era terrivelmente excelente. Ele olha para Jairo e fala: Jairo, não deu ouvido não? Tu já não orou lá atrás? Você já não prostrou lá atrás? Você já não me adorou lá atrás? Você não rogou lá atrás? Eu não estou contigo aqui indo. Então é o seguinte: dispensa a palavra contrária, dispensa palavras que não vão estimular a tua fé, mas que vão querer te tirar do caminho. Dispensa qualquer um que queira te tirar do caminho. E o que o pastor falou aqui, eu fiquei ali pensando, eu falei: meu Deus, é isso mesmo. Quem não está disposto a te ajudar a remar, joga fora do barco, irmão. Quem quiser entrar no teu barco para jogar uma âncora, para não te deixar prosseguir, prosperar, caminhar, crescer, joga fora do barco, irmão. Os camaradas eram da casa, não sei se era servo dele, se era servo de Jairo, mas chegaram dizendo: ó, eu sei que ele está indo contigo aí, viu, mas já foi, a morte já levou sua filha, mas se é alguém que está contigo, ele vai chegar, opa, não fala nada não, espera aí, o mestre está com ele, fala nada não, Cristo está com ele, na hora que ele chegar lá, ele vê o que dá para fazer, mas ninguém fala nada. Se eu não tenho uma palavra para ajudar, eu não tenho para atrapalhar. Se eu não tenho condição de me colocar debaixo da carga para ajudar a levar, eu que não vou fazer peso. Então o Senhor Jesus olha para ele e diz: olha, não temas, crê somente. Se as circunstâncias ficaram piores de quando você começou a orar, não temas, creia somente. Se o negócio ficou pior, não temas, creia somente. E aí, irmão, versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. O que é que diz no versículo 21? Uma grande multidão estava com ele. O que é que diz diante do milagre da mulher do fluxo de sangue? Uma grande multidão ela teve que atravessar. O que é que ele faz com a multidão? Vaza. Cai fora. Sai todo mundo aqui. Daqui para frente, é eu, os três e Jairo, e mais ninguém. Daqui para frente, é só os que estão no mesmo nível de fé, e mais ninguém. Daqui para frente, é só aqueles que creem, e mais ninguém, para não sofrer interferência. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, versículo 38, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A mesma palavra que ele usa em relação a Lázaro. Lázaro, nosso amigo, não está morto, ele dorme.
e eu vou despertá-lo. E quando ele fala isso da menina, os que estavam na casa começaram a rir. Eu fiquei assim, mas peraí, como que de uma hora para outra, de maneira rápida, instantânea, há mudança de humor? Como que de um momento estão todos pranteando e de repente começam a rir? É um velório. Que negócio é esse, irmão? Tu já pensou no velório de um parente, de repente alguém chorando, e alguém chega a falar qualquer coisa e começa a rir, todo mundo dá gargalhada? Que mudança de humor? Me deixa até pensativo se o sentimento era verdadeiro, se de fato as lágrimas que estavam rolando eram verdadeiras. E não é assim, irmão, às vezes na nossa caminhada, a pessoa se coloca do nosso lado, chora, mas daqui a pouco, quando sai de perto, ainda bem, agora eu posso parar aqui um pouquinho, dar uma risada, me alegrar. Estava cansado de tanto chorar do lado dele, com falsidade. Mas por quê? Porque no tempo de Jesus, acredito eu que até o tempo de Jesus existia isso, as carpideiras, pessoas que eram contratadas para chorar no velório. Já pensou, irmão, ser pago para chorar no velório? Meu Senhor. Recebeu um trocado, a pessoa, você nem conhece o defunto, não, mas eu estou te pagando R$100 aqui, ó. Vai ser 6 horas de velório, eu quero você 6 horas chorando, haja lágrima. Era assim que acontecia. Talvez eram carpideiras, talvez eram pessoas contratadas para chorar, mas eu só sei que de uma hora para outra eles mudam o humor, de choro para riso. Às vezes, aqueles que se mostram tristonhos pela nossa causa, às vezes nem é de fato de coração, às vezes de fato nem é com sinceridade. Mas eu não estou dizendo, irmão, que a gente tem que desconfiar de todo mundo, que todo mundo é assim, que todo mundo é falso, que todo não é, irmão. É por isso que nós temos que ter o discernimento de espírito, para saber quem está do nosso lado, para saber com quem estamos andando, para saber quem entra na nossa casa, para saber quem senta no sofá da nossa casa, para saber quem traz palavras dentro da nossa casa, porque às vezes nós comemos de veneno, ouvimos veneno, andamos com pessoas venenosas, estamos sendo envenenados e não sabemos, quando vê, já estamos todos contaminados. E ele então diz, versículo 40, e riram-se dele, porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada. Primeiro Cristo dispensa a multidão, agora Cristo dispensa os que estavam na casa. O que é isso? É Cristo estreitando o relacionamento com Jairo, é Cristo respondendo à fé de Jairo, é Cristo tirando aqueles que estavam atrapalhando a caminhada de Jairo, é Cristo tirando do lado de Jairo aqueles que estavam contaminando a sua fé. E às vezes, irmãos, nós ficamos assim atônitos, olha, pessoa saiu de perto de mim, fulano sumiu, Beltrano sumiu, nessa hora que eu mais preciso, irmão, é porque Cristo está estreitando o relacionamento, porque tem coisas que não é para o outro, é só para você, é só com você, é só no seu particular, contigo. E nós não entendemos isso, porque no momento de sofrimento nós queremos estar sempre rodeados de pessoas, no momento de prova e tribulação queremos estar sempre rodeados de amigos, queremos estar sempre sendo consolados, sempre um tapinho nas costas, mas é na tribulação que não tem ninguém com tapinha nas costas, irmão. É quando o calo aperta que nós nos vemos a sós com Cristo, para que somente a voz dele seja audível aos nossos ouvidos, e não daqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque às vezes atrapalha e não ajuda.
E aí não entendemos que Cristo quer um particular. No momento de sofrimento, no momento de dor, é onde Ele quer um particular. E Ele entra no quarto, versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Por que traduzido? Porque a expressão Talita cumi, ela é uma expressão aramaica. E Cristo aqui, Ele usa o aramaico, porque Ele também falava o aramaico. E a palavra Talita cumi, eu anotei aqui para não me perder, quer dizer jovem. A palavra Talita quer dizer jovem, e a palavra cumi ou cum quer dizer levanta-te. Então a expressão aramaica aqui é jovem, levanta-te. Quem está no quarto? Pedro, Tiago e João e Jairo. E onde ele vai se dirigir? Ao problema que estava causando angústia na casa de Jairo. A quem Cristo se dirige? A razão que fez Jairo se expor diante da multidão. E o que essa palavra quer dizer? Que Cristo vai em direção àquilo que nos aflige. Depois de tratar conosco, depois de nos acalmar, com quem que Ele vai tratar? Com o problema. Ele vai dar solução ao problema. Ele vai dar fim à dor. Ele vai resolver a situação. Ele vai trazer paz para dentro da casa, se dirigindo à menina que estava morta. E para finalizar, e logo a menina se levantou e andava, porque já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E ele disse: não conte para ninguém o que vocês acabaram de ver. Por quê? Talvez uma maneira de preservar Jairo na sinagoga. Talvez uma maneira de não deixar com que Jairo fosse exposto e sido levado ao sinédrio. Cristo falou assim: pode ficar tranquilo, Jairo, a tua fé eu conheço, o teu milagre está aqui, você me buscou, você perseverou, e aqui está a resposta da tua oração. E o que toda essa passagem quer dizer? Que não importa a sua posição, não importa o quão importante você é, na sociedade que você vive, na empresa que você trabalha, no cargo de chefia que você possa ter, diante do Mestre, se prostre e adore. Segundo, diante do seu propósito, você vai sofrer palavras contrárias, vai receber palavras contrárias. A situação vai parecer que ficou mais difícil e talvez impossível. Mas se o Mestre está indo contigo, fique tranquilo, porque na hora que ele chegar na casa, o milagre vai acontecer. E terceiro, tenha do seu lado pessoas que explanam, que exerçam a mesma fé e a mesma visão que você. Não ande com pessoas que te tiram a visão, que tiram a tua fé, que contaminam a tua mente, mas ande com pessoas que te coloquem para frente, para mais perto de Cristo, para mais perto do reino. Amém, irmãos? Peço que a igreja se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Aí mesmo onde você está. Talvez você está nesse ciclo, eu não sei em que ponto dessa palavra você se encontra. Se você hoje se prostrou e começou a clamar ao Mestre, ou se você está em caminho com a resposta do Mestre, ou se você recebeu uma palavra contrária e percebe que a situação ficou pior,
ou se ele já entrou no quarto e só falta dizer: Talita cumi. Eu não sei em qual momento do processo você está, mas não pare, não desista, prossiga, caminhe, porque o Senhor Jesus ouviu a tua oração. E talvez a resposta não seja a que você quer, mas Ele já ouviu. Ele já ouviu. E a resposta virá, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Soberano Deus, Pai bendito e santo, eu te dou graças pela tua palavra. Eu te dou graças, Senhor Jesus, porque tu és benévolo. E o Senhor não despreza a oração, o Senhor não faz acepção de ninguém, quer seja Senhor da sinagoga, quer seja Senhor da beira do caminho, não importa onde esteja aquele que está clamando a Ti, não importa quem seja, mulher, homem, idoso, não importa se é jovem, se é adolescente, não importa, Tu és benévolo, Tu és bendito, Tu és santo, Tu és eterno, Tu és glorioso e poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E que haja resposta para a vida desse meu irmão, que haja resposta para a vida dessa minha irmã, mas que as suas forças sejam renovadas, que a sua fé seja avivada nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que cada um que aqui está permaneça, prossiga e continue na caminhada contigo, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor.